a fisioterapia, para mim, ela foi muito importante, porque eu tive um comprometimento muito grande dos pulmões, né? Eu cheguei a ficar com 90% dos pulmões comprometidos pela Covid, e o que acontece que me ajudou muito foi o fato de eu não ter ficado com os pulmões enrijecidos. Caso contrário, provavelmente eu teria ido a óbito. A minha recuperação após a alta, ela fosse em outro patamar, né? Apesar de ainda ter algumas dificuldades cognitivas, que a gente percebe que ainda não estamos à plenitude das capacidades, mas lá dentro isso foi fundamental, e na saída também, porque a recuperação é muito mais rápida, né? E eu venho fazendo até agora, até hoje, já fazem 2 meses e 1 semana que eu saí, que eu tive alta, e eu venho fazendo fisioterapia respiratória, eu venho fazendo caminhadas intercaladas, que é o trabalho que vai dar sustentação para minha melhora, no caso, né? Mas a fisio foi fundamental lá. Eu passei por momentos muito difíceis, e não só também pela questão de exercício, de orientação, mas também por ter alguém que, por alguns segundos ali, conversasse contigo, perguntasse como tu estava, te desse uma palavra amiga, porque as técnicas de enfermagem, enfermeiras e médicos, muitas vezes só fazem o que tem que fazer e acabam saindo e tal, e a gente fica ali ao léu muito tempo, né? E é difícil, porque é um momento de solidão, um momento de dificuldade, de dor, de angústia, e isso também ajudou muito a me manter firme lá, nesses dias difíceis. Foram dias que a fisioterapeuta me visitava em 2 turnos, né? E em algumas oportunidades eu estava em condições tão precárias que não foi possível executar o procedimento, né, a sessão, infelizmente. Mas foi muito importante para que eu conseguisse suportar, porque a questão pulmonar foi a que mais me afetou. Então, a fisioterapia, ela sustentou, né? Então, eu fui muito, muito prejudicado na questão pulmonar, mas através dos exercícios, através das orientações da fisioterapeuta, isso com certeza fez com que eu pudesse passar por isso sem ser entubado e me recuperando mais brevemente após a minha alta. Depois que eu saí do hospital, eu tive 2 semanas fazendo fisioterapia todos os dias, com a mesma fisioterapeuta, e isso foi excelente, porque ela já tinha noção do meu quadro, da minha situação, e nas primeiras oportunidades ela vinha até a minha casa, e isso foi muito importante. Eu não tinha condições de me locomover, estava com oxigênio, mas foram momentos muito alegres, porque a gente sai e a gente tem aquela dúvida de como vai ser, e a gente começa a fazer exercícios, a sentir dificuldade, mas também começa a perceber a nossa evolução. Então, teve um dia que eu fiz 12 abdominais e eu parecia uma criança que tinha aprendido a ler e escrever, né? Estava muito feliz porque tinha feito 12 abdominais. Quando a gente está em cima da cama do hospital, a gente só pede para ficar vivo. E aí, quando a gente começa a conseguir fazer alguns exercícios físicos, alguns movimentos de maior dificuldade, é uma vitória. Então, a gente fica muito feliz. E esse acompanhamento, todo esse trabalho feito nas sessões de fisioterapia foram fundamentais, estão sendo ainda. Eu não consigo imaginar a minha recuperação sem a fisioterapia. Tá? O trabalho feito, desenvolvido no nosso corpo e na nossa condição de reabilitação, ele é imenso, né? Eu venho fazendo esse trabalho e sentindo na própria pele o quanto isso melhora. O Covid é uma doença que ela é cruel, ela deixa forte, ela leva a nossa condição física, a nossa massa muscular, o nosso raciocínio fica mais lento. É uma doença muito cruel,
mas a gente também sabe que existem ferramentas, recursos, e a fisioterapia é um dos principais e mais eficientes. O pós-Covid, a fisioterapia ela toma uma proporção imensa, porque ela acaba sendo praticamente o elo que vai fazer, o caminho que vai fazer com que tu volte a ter condições de estar de novo na sociedade, seja trabalhando, seja convivendo em sociedade, porque se tu não tiver condições de conversar, de te locomover, de pensar, tu não vai conseguir viver normalmente, né? Então a fisioterapia faz com que tu vá te reabilitando, né, te recuperando e de novo ocupando o teu espaço, né? Seja familiar, seja na sociedade, seja profissional. E o caso dela era muito grave, tanto que os médicos em nenhum momento nos davam, até porque não pode, né, nenhuma esperança de que pudesse se reabilitar pela questão da idade, pela questão da questão cardíaca e principalmente porque o Covid é uma doença de incertezas. Ninguém sabe, eu também tive internada, assim, e ninguém tem respostas. Ninguém sabe te dizer o dia de amanhã se tu vai, não é como uma outra doença que tu vai tomando um antibiótico, por exemplo, e tu vai melhorando, alguma medicação. O Covid é uma incerteza a cada dia. E a minha mãe daí entubou e ficou muito grave, mas ao mesmo tempo ela reagiu rápido, todas as situações dela foram diferentes, porque em 5 dias ela conseguiu sair do tubo, só que saiu muito debilitada, muito, sem conseguir falar direito. Ela não ficava, uma pessoa que sempre foi muito ativa, ela não ficava de pé, sem ter 2 pessoas para segurar, e mesmo assim, porque ela não tinha força nenhuma no corpo. Ela teve todo o atendimento, mas a evolução foi muito incerta, muito rápida, assim como ela evoluiu bem a partir dali, da UTI em diante. E aí que entra a questão da físio, assim, que foi essencial na vida dela. E aí, quando entrou a físio da minha mãe, a gente viu mais ainda, de uma forma mais efetiva, porque era uma doença séria, com consequências sérias, e que ela teve uma excelente recuperação, assim, e a gente agradece muito a questão do profissional fisioterapeuta nesse caminho, nessa caminhada dela. Então, quando ela saiu do hospital, ela já iniciou com fisioterapia no hospital. Quando ela saiu da UTI, ela foi para o quarto e ali ela já iniciou com fisioterapia, porque ela não tinha, mal se movimentava, não ficava de pé sozinha, tinha que 2 pessoas segurarem. E ela também não tinha força nem de falar, ela não conseguia nem falar, muito cansaço, muita fraqueza, assim, muita dificuldade, tinha que fazer um esforço muito grande até para respirar. E aí a gente optou com o consentimento dela e a vontade dela de ir para uma clínica, justamente para ela, além dos cuidados de enfermagem, para ela poder ter os cuidados do fisioterapeuta diariamente. Foi indicado fisioterapia diária para ela. E em questão, ela foi para a clínica, ela não caminhava, de cadeira de rodas, em questão de 10 dias ela já estava caminhando, se segurando, assim, numa pessoa, e foi muito importante porque o fisioterapeuta, cada evolução dela, ele também nos participava, apesar da gente não estar lá nos momentos da fisioterapia, ele dizia, olha, a questão pulmonar, ele avaliava a questão pulmonar, a questão de oxigenação, e nos dava esse retorno sempre. Então, assim, foi incrível a recuperação, porque o médico mesmo dizia, daqui 1 mês, daqui um tempo ela vai estar melhorando, vai poder voltar às atividades. Em 10 dias a minha mãe já estava caminhando, e graças à fisioterapia, porque foi um trabalho constante, é um trabalho de persistência, não é uma coisa, como eu também estava dizendo, assim, não é um remédio que tu toma e te passa a dor daqui a 1 hora, ou é um trabalho contínuo de persistência e que tem que fazer da forma adequada. Então, ela fazia a fisioterapia respiratória e motora todos os dias, e ela, muito rapidamente, graças à fisioterapia, a gente conseguiu ver uma evolução dela fantástica. Ela saiu da clínica, com 30 e poucos dias ela saiu da clínica, já está em casa, saiu bem, fala bem, caminha super bem sozinha para tudo que é lado, já achando que pode sair a fazer tudo que fazia antes.
Aí o fisioterapeuta dá uns para-de-quieto nela e diz, não pode, ainda não tá bem, o tratamento ainda tá ocorrendo, mas ela já tá tão bem que ela já se acha que pode fazer tudo. Se eu já valorizava antes o trabalho, eu sempre valorizei o trabalho do fisioterapeuta, até por ter familiares, amigos, mas agora com a minha mãe, olha, não foi uma parte importante, foi uma parte fundamental no tratamento da minha mãe.